Glória a Deus. Boa noite. Tudo bem com vocês? Que delícia esses louvores, né? Muito bom. Quem se deliciou com esses louvores ao Senhor, dá uma salva de palmas aí, nosso Senhor. Se é para Jesus, pode ser mais alto? Dá para ser mais? Quando é para Jesus, a gente tem que fazer com mais intensidade, porque quando é com o nosso time de futebol, você grita, você pula, mas quando é com Jesus, a gente fica tímido. Mas a gente precisa entender que para Jesus tem que ser mais intenso. Então a sua entrega tem que ser mais intensa. Bom, deixa eu me apresentar, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, ao pastor Antônio, toda a equipe da Igreja Batista Meiaípe, a Camila, né, pastor Antônio, a Camila, sua família são pessoas que nós amamos, né, aprendemos, né, caminhar junto com eles, nós temos crescido por um tempo, né, caminhamos junto em uma comunidade, aprendemos, e hoje nós estamos aqui, glória a Deus, né, podendo falar da palavra do Senhor na igreja. E estou acompanhado também, né, da minha esposa, né, desculpe as demais mulheres, mas é a mulher mais linda que tem, né, na igreja aqui nessa cidade, é a Rafaela, né, ela está ali com o Miguel, de 3 anos, a gente tem 2 filhos, a Letícia está, né, lá no CMA, tem 10 anos, e tem o Miguel de 3, graças a Deus, está quietinho, né, Miguel? Meu Deus. E o Miguel, na hora do louvor, ele falou assim, papai, olha só, a gente podia colocar aquela fumaça e aquela televisão lá na nossa célula. Muito legal. Gente, assim, amo a minha família, amo poder falar da palavra do Senhor. E eu gostaria que você estivesse abrindo a palavra do Senhor lá em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Versículo 15 ao 22. Amém? Amém. A palavra do Senhor fala dessa maneira. Mensagem à igreja, né, de Laodiceia. Eu sei o que vocês têm feito, sei que não tem nem frio e nem quente. Como gostaria que vocês fossem uma coisa ou outra, mas porque são apenas mornos, nem frios, nem quentes, vou vomitá-los da minha boca. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. 18. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a nudez vergonhosa de vocês. Versículo 19. Eu corrijo e castigo todos que amo, portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. 20. Escutem, estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e nós jantaremos juntos. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou assentado do lado direito do trono do meu Pai. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz à igreja. Feche seus olhos, irmãos. Deus, eu quero agradecer pela palavra lida e que de fato a tua palavra venha falar aos nossos corações. Nós possamos sair daqui, sabe, incomodados, de fato, com a vida que nós estamos levando, sabendo que nós podemos melhorar, sabendo que nós podemos entregar mais. Essa oração que eu lhe faço em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, aqui nós acabamos de ler um texto de Apocalipse. Eu confesso para os irmãos, antigamente eu tinha muito medo de ler Apocalipse, né? Porque
quando a gente não estuda a palavra, quando a gente não lê, a gente fica muito à mercê daquilo que as pessoas falam, né? Então, eu ouvia muito pessoal falando, Apocalipse, né, vai falar das coisas que, né, vão acontecer, né, o fim do mundo e tudo. Mas quando você, de fato, começa a estudar, por mais que Apocalipse falam daquilo que está para acontecer, mas Apocalipse não quer falar daquilo que está por vir, mas sim de quem está por vir. E o nome dele se chama Jesus Cristo. Apocalipse tem a ver com a volta de Jesus Cristo. E quando a gente olha para a igreja de Laodiceia, eu tenho muito feito a comparação muito do que a igreja hoje de Cristo está vivendo nesse mundo. Porque tem tudo a ver a maneira que muitos de nós temos se comportado. Uma igreja que perdeu a perspectiva da volta de Jesus. Ou seja, pessoas estão frequentando a igreja, mas não têm a noção que a volta de Jesus está próximo. E quando você vive sem a perspectiva da volta de Jesus, sabe o que acontece? Você vive no automático. Você vive para você mesmo. Você não vive para Cristo. Você vive para você. E é isso que nós vamos falar um pouquinho. E a questão é, como ser intenso no mundo que estamos vivendo hoje? Principalmente num Brasil tão polarizado. Se é de direita, se é de esquerda, eu não concordo com o que você pensa, então já que eu não concordo, eu sou seu inimigo. Hoje nós estamos vivendo assim. E pessoas de dentro da igreja se colocam um contra o outro por discordância de pensamento. E aqui é interessante que a igreja de Laodiceia, né, a carta que é escrita aqui para ela, qual era o contexto dela? Era porque ela era uma igreja que ela era rica. Ela estava situada em uma localidade, e quando a gente fala assim, né, porque o texto vai falar sobre a questão de quente, morno ou frio, qual era a grande questão? Que a igreja de Laodiceia estava localizada em um local onde as duas cidades que estavam do lado dela, uma jorrava água quente, outra jorrava água fria. E quando chegava lá em Laodiceia, a água era o quê? Morna. Você já tentou beber água morna? Esquenta a água, depois joga uma água e tenta beber. Acontece a mesma coisa que Jesus fala, da ânsia de vômito. É igual quando a gente está com a garganta inflamada, minha mãe falava assim, não, vou esquentar uma aguinha aqui, vou botar um vinagre e sal, você faz gargarejo. Bate aquele, dá uma ânsia de vômito, porque água morna. Água morna. E quando Jesus fala isso, ele está trazendo, sabe, uma realidade espiritual das igrejas. As igrejas hoje estão vivendo de forma morna. Sabe, porque não bate na minha cabeça, eu não sei se você já parou para pensar, já parou para analisar quantas igrejas existem hoje em Guarapari? Quantas igrejas existem no Espírito Santo? Quantas igrejas existem no Brasil? E mesmo assim, a gente continua tendo carnaval, festa, gente, sabe, vendo pornografia, vendo... Por que a gente não consegue mudar a realidade do nosso país? Por que nós não conseguimos mudar a realidade do nosso bairro? Você já parou para analisar isso? Será que é porque nós não estamos vivendo sem uma perspectiva da volta de Jesus? Será que nós não estamos vivendo só dentro de 4 paredes? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Vamos seguir. Interessante, o texto lá de 2 Crônicas, capítulo 25, do 1 e 2, vai falar do reinado de Amazias. E é interessante que esse texto, ele linka muito com o que nós acabamos de ler. Porque se você vai ler lá os 2 primeiros versículos, vai falar do reinado de Amazias. Era um jovem que tinha 25 anos apenas, e ele reinou por 29 anos em Judá. E o texto, o versículo 2, se eu não me engano, vai falar assim, olha, Amazias fez tudo o que agradava ao Senhor, porém, não fez de todo o coração.
Será que não é dessa forma que nós estamos nas igrejas hoje? Será que não é dessa forma que você está servindo hoje? Você até serve, mas a pergunta é, você está fazendo de todo o coração? Você tem feito de todo o coração? E um ponto que eu gostaria de falar para você, né, por que Laodiceia estava morta e por que eu e você também podemos ficar mornos? O que me garante que você não é morno? Interessante que o texto, quando você vai ler alguns comentários bíblicos, vai falar que quando chega essa carta na igreja, alguns historiadores vão falar que eles rejeitaram a repreensão de Jesus. Porque o texto aqui, o livro vai falar que a igreja de Laodiceia era uma igreja insensata. Ou seja, ela não fazia aquilo que era correto aos olhos do Senhor, mas achava que estava top demais o que estava fazendo. Mas viver dessa maneira, deixa eu te falar, não transforma a vida de ninguém. Viver dessa maneira não vai transformar Meiaípe. Viver morno dessa maneira não vai transformar Guarapari. Jesus está falando para mim e para você, ei, saia da neutralidade. A neutralidade da ânsia de vômito. Como é que você está vivendo? Sabe, nós estamos vivendo uma geração que hoje, mal pega isso aqui, para ler. Hoje, dá muito mais ênfase a pastores de YouTube do que a palavra de Deus. Honra líderes de YouTube, mas não honra o pastor da sua igreja. Sabe por quê? Porque está faltando temor, está faltando aprendizado, está faltando de fato ter fome da palavra de Deus. Quando a gente olha, sabe, a realidade dessa igreja aqui, e quando a gente para pensar o que de fato faz eu e você ficarmos mornos, essa igreja está falando aqui para a gente que a religiosidade faz você ficar morno. O que é religiosidade? Religiosidade nada mais é do que você viver, sabe, um cristianismo à base simplesmente de regras, de fazer, e achar que está muito bom. Sabe, religiosidade é achar que pelo seu esforço você conquista algo de Deus. Religiosidade é achar que há mérito em você por onde está. Eu tenho aprendido uma analogia que eu sempre tenho feito, que nós estamos numa corrida. Paulo, ele fala muito isso. Nós estamos numa corrida. Mas que corrida é essa que eu e você estamos? Porque quando a gente para analisar, quem é você nessa corrida? Porque na corrida há vários lugares que você pode estar. Na corrida tem pessoas que estão do lado de fora só observando. Opa, deixa a pessoa correr por mim. Às vezes essa pessoa pode ser você, sentado na cadeira da igreja, sabe, vendo as pessoas servirem, e você acabou o culto, você vai para casa. As pessoas estão correndo por você. Às vezes você pode dizer que, poxa, eu já estou há tanto tempo, já me converti há tanto tempo, já fiz tanto, mas agora você se assenta numa cadeira onde você se coloca como juiz. Você já começa a apontar o erro de cada um. Não, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Agora, sabe, eu aponto, eu me tornei um grande juiz. Ou você tem a terceira opção, de ser aquela que de fato, que coloca as vestes, sabe? Quando a gente fala de veste, olha para a sua vida espiritual, será que você está preparado para uma corrida? Quando você olha para os seus pés, você já está com tênis certinho para você correr? Quando você olha, sabe, para as suas roupas, você está com a bermuda, com a camiseta, com a roupa levinha para você correr? Porque se você olhar aqui, se a gente olhar com olhos espirituais, eu não estou pronto para uma corrida. Eu não corro, acho 1 km do jeito que eu estou aqui. E você, olhando para você, para a sua vida espiritual, você está pronto para essa corrida? Você já está correndo? Ou você só está seguindo regras?
e acha que está bom, acha que você já está salvo. Olha, a nossa vida, ela é feita também de santidade. A santidade é um processo que eu adquiro a partir do momento que eu aceito a Jesus até meu último dia aqui. A cada dia eu vou aperfeiçoando. O problema é que às vezes a gente acha que já fez muito e a gente não precisa mais ler, a gente não precisa mais orar, a gente não precisa mais discipular, eu não preciso mais liderar nada, já fiz aquilo que eu precisava fazer. Era isso que a igreja de Laodiceia estava fazendo. Eles perderam o foco de Jesus, perderam a perspectiva da vinda de Jesus. E o que eles começaram a fazer? A viver para si. Começaram a olhar para a vida próspera que eles poderiam ter. E de fato aqui o texto vai falar que eles usavam as melhores vestes. Às vezes você escolhe a melhor roupa para ir em determinados lugares. Se fica top de linha para vir na igreja. Mas Jesus, ele não está preocupado com o seu estilo de roupa. Jesus, ele está preocupado com o seu coração. Quantos louvores aqui que nós cantamos aqui, que fala sobre relacionamento entre eu e Cristo. E a pergunta é, como é que você está se relacionando nos seus dias da semana? Você tem um quarto separado, um cantinho lá na sua casa, onde você ora todos os dias? Você tem um local específico na sua casa, onde você faz seus devocionais? Porque às vezes é muito fácil a gente chegar aqui no culto de domingo à noite e falar assim, nossa, vamos ver o fogo derramar lá no altar. E às vezes a gente que vai dar a palavra, a gente se pergunta, será que vai vir fogo daí para cá também? Porque eu já estive numa posição onde eu estava na igreja, mas durante a semana eu vivia como se Jesus nunca existisse. Não sei se alguém aqui já leu o livro Cristão Ateu. Esse livro, ele fala justamente isso. Aos domingos, aos finais de semana, eu estou na igreja, mas durante a semana eu vivo como Jesus nunca existisse. Aí eu chegava na igreja, poxa, que culto fraco, que palavra sem graça. Mas é claro, eu passo a semana toda sem me relacionar com Deus, eu quero chegar lá no domingo, no culto, e eu quero que Deus fale comigo. Como é que Deus fala com você? E às vezes eu tenho me preocupado muito com, às vezes, até aquilo que a gente tem cantado. Que deixa eu falar, eu acho que a hora que o crente mais peca, eu acho que é na hora do louvor. Já reparou que às vezes a gente canta aquilo que a gente não tem vivido? A gente está querendo se relacionar com Deus na eternidade, mas a gente não gasta 10 minutos na semana com o Deus que nós queremos estar na eternidade. Você quer viver na eternidade com Deus, mas você não investe 10 minutos da sua semana em orar pelas pessoas da sua célula, em orar pelo pastor da sua igreja, em orar por uma pessoa que você sabe que está em dificuldade. Mas por quê? Porque está vivendo para si mesmo. Estou preocupado com a minha conta bancária, eu estou preocupado com o meu emprego, estou preocupado com a minha faculdade, eu estou preocupado com a construção da minha casa, eu estou preocupado com que carro eu vou ter no próximo ano. Ou seja, isso tem gerado distração. E essa igreja, ela perdeu o foco em Jesus. Ela perdeu o foco em Jesus. E tem muitos crentes dentro das igrejas que estão vivendo sem foco. E eu gostaria justamente até de falar com o segundo ponto, o que faz uma pessoa de fato estar morna. Sabe o que é? A falta de visão. E esse povo, ele perdeu justamente a visão em Deus. Versículo 18 vai falar assim, portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver.
Eles perderam a sensibilidade da visão. E algo interessante que hoje lá na Igreja Coroado, que eu e minha esposa, minha família, nós somos membros, nós tivemos o culto da visão pela manhã. E algo a gente aprendeu que sem visão a gente perde o foco, a gente desanima, a gente se distrai e a gente perde a paixão por aquilo que nós estamos fazendo. E o Hybels vai falar que visão, que é o quê? É a imagem do futuro. Se eu perguntar aqui para você, daqui a 5 anos, como é que você vai estar? Qual é a visão que você tem daqui nos próximos 5 anos? Qual é a visão que você tem da sua igreja para os próximos 5 anos? Qual é a visão que você tem para a sua célula nos próximos 5 anos? Qual é a visão que você tem para o seu ministério nos próximos 5 anos? Qual é a visão que você tem para a sua família nos próximos 5 anos? Visão é isso. Problema que tem muita gente que perdeu a visão. Estão cegos espiritualmente. Sabe? Tem pessoas que às vezes estão numa igreja, se não me engano, aqui, estou até olhando, que interessante, tenho lá em cima, a visão da igreja, está lá em cima. E os líderes, de repente, de célula de ministério, vocês sabem falar a visão sem olhar para lá? Vocês saberiam falar a visão da igreja de vocês? E é interessante que lá no Coroado tem muitos líderes que não sabiam falar. E sabe o que tem acontecido com líderes que não têm compreendido a visão da igreja? Perderam a paixão de liderar. Perderam a paixão de discipular. Por quê? Não sabe para onde estão indo. A visão é justamente para você ter um norte, para onde você está indo. E quando eu não quero aprender sobre a visão, que Deus, entenda uma coisa, a visão não é algo estabelecido pelo pastor Antônio, a visão é algo que Deus deu para ele. A visão da Igreja Coroado não é algo que o pastor Rafael estabeleceu, mas é algo que Deus estabeleceu para a Igreja Coroado. E quando eu não compreendo a visão, quando eu começo a liderar sem compreender a visão, sabe o que começa a acontecer? Às vezes a direção está sendo dada, daqui para aí, lá nos pequenos grupos, nos grupos da supervisão da sua célula de liderança. Mas sabe o que acontece quando você não compreende a visão? Você não se compromete com a direção que foi dada. Nós estamos lá na igreja com 40 dias com um propósito do livro do Rick Warren. Está sendo tremendo, top demais. Né? Hoje nós tivemos 155 líderes participando do nosso culto pela manhã. E a pergunta que foi feita é: ei, líder, você está envolvido com a causa da igreja? Porque líderes que não estão envolvidos com a causa da igreja gera líderes desmotivados. Interessante que quando você não entende a visão de Deus para a sua vida, você fica confuso. Você faz escolhas por si próprio, mas não pela uma direção de Deus. Nós fizemos até uma dinâmica lá, né, que nós vendamos os olhos de uma pessoa, e ali colocamos várias pessoas com várias plaquinhas, né, com nome. Alguns ali estavam assim, ministério, liderança, célula, família, pecado, tinha pornografia, tinha um monte de coisa. Só que a pessoa de olhos vendados, ela estava escolhendo qualquer coisa. Por quê? Ela não tinha uma visão clara da escolha que ela tinha que fazer. E quando eu e você caminhamos sem uma visão clara de Deus para aquilo que nós queremos fazer, para aquilo que Deus quer fazer dentro da nossa igreja, nós escolhemos qualquer coisa. Nós abrimos mão até da nossa célula de liderar. Eu para liderar, não, deixa eu ficar sentadinho. Porque você não se posiciona. A falta de compreensão da visão de Deus
gera descomprometimento seu com a igreja, principalmente até com o evangelho, porque Mateus 28 fala que vão e façam discípulos. Está falando só para o pastor fazer discípulo? Está falando só para o líder de célula fazer discípulo? Não, está falando para todos. A missão é de todos. Ah, mas eu não sei liderar. Eu também não sabia liderar. Eu não sabia nem falar, para você ter ideia. Há 8 anos atrás, se eles falassem que eu estaria na igreja batista, meio aí, pregando no culto à noite, eu ia rir da sua cara. Porque eu não queria nem liderar uma célula, porque eu falava que eu não estava pronto. Mas graças a Deus, a misericórdia de Cristo me alcançou. E a misericórdia dele quer te alcançar também aqui, quer te posicionar. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 vai falar: ei, transforme a mente de vocês, esteja em constante mudança. Sabe, o problema é que às vezes a gente tem normalizado as situações que acontecem. Sabe, a minha mente não gera transformação. E a sua mente, a palavra de Deus está falando que precisa ser transformada constantemente, porque se ela não for transformada constantemente, você vai se acostumar aos padrões deste mundo. E quando você se acostuma com os padrões desse mundo, você já está pecando, você já está desobedecendo. E era isso que estava acontecendo com a igreja de Laodiceia. Eles se acostumaram com os padrões do mundo. E eu sei que, de fato, você está em um ambiente onde, mas ali eu vou ser cobrado, eu vou ser... Ei, quem disse para você que ser cristão, que ser filho de Deus, para você ter uma vida eterna, seria fácil? Se você me mostrar aqui na Bíblia algum herói da fé que teve facilidade naquilo que ele fez, você me fala, você me mostra. Essa igreja, ela está falando: ei, vocês precisam abrir os seus olhos. Interessante, quando a gente fala de visão, eu falei aqui das pessoas que não querem compreender, mas às vezes na igreja tem aquelas pessoas que um dia até compreenderam, até se colocaram à disposição para liderar alguma coisa, liderou por bastante tempo, liderou como líder de célula, só que a falta de profundidade, a falta de alimentar a visão, o que aconteceu? Essas pessoas esfriaram, essas pessoas se acomodaram, essas pessoas se distraíram, até que entregaram a sua liderança, entregaram a sua célula. E quando a gente se acomoda, sabe, a gente tem um retrocesso espiritual. Quando você se acomoda, você tem um retrocesso espiritual. E retrocesso espiritual é você cair na normalidade, é você se tornar morno. E Jesus está falando para você: ei, filho, saia dessa mornidão hoje. Venha viver o que eu tenho para você. Interessante que o Romanos capítulo 1 e 12 vai falar que, sabe, quando a gente transforma a nossa mente, quando a gente se posiciona de fato, sabe o que acontece? A gente consegue experimentar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Uma mente cauterizada, sabe, com a superficialidade da sua vida espiritual, você não consegue experimentar aquilo que Deus tem de melhor para a sua vida. Ser superficial. Leandro, como que eu faço então para queimar, para ser intenso? Ei, irmão, aí é com você também. Porque às vezes a gente quer colocar a responsabilidade, às vezes no pastor, no nosso líder, mas eu tenho falado, principalmente lá na minha cela, eu não posso ler a Bíblia por você, eu não posso orar por você. Quem tem que fazer é você. E às vezes Deus está falando: ei, filho, a bênção está aqui, só que você precisa dar o primeiro passo. Lembra lá do povo do Egito? Tinha um mar, o exército vindo aqui para matar eles, e eles orando: Deus nos ajude. Deus falou assim: ei, o que vocês estão falando comigo agora? Agora não é hora de orar, agora é para vocês marchar. E o mar só se abriu quando eles avançaram. Sabe,
as coisas que Deus tem para você também só vai acontecer se você der um passo de fé, se você sair de fato da neutralidade. Sabe, eu estou lendo a Bíblia pela 6ª vez, né, consecutiva. E esse ano eu falei assim, Deus, eu vou, né, subir um pouquinho mais o degrau. Eu vou ler a Bíblia agora toda em 184 dias, né, ou seja, 6 meses, são 8 capítulos por dia, né, para eu conseguir ler a Bíblia toda. Eu já finalizei já Crônicas, 2 Crônicas, e eu confesso que tem sido muito desafiador, mas também eu tenho tido experiência que eu não tive nas 5 vezes que eu li da última vez. Porque Deus, ele tem sempre algo especial para você quando você se coloca à disposição. Essa igreja de Laodiceia, ela estava vendo religiosidade, ela tinha perdido a visão. Você quer ter uma igreja saudável? Você quer que, de fato, a igreja batista aqui em Meiaípe seja uma igreja saudável, que venha multiplicar discípulos? Então, primeira coisa, você precisa conhecer a visão. Segunda coisa, você precisa viver a visão. Terceira coisa, você precisa multiplicar a visão. Quando a gente fala sobre corrida, sabe, eu falo que a corrida que nós estamos correndo, a corrida que Paulo fala, né, várias vezes, várias analogias de corrida, né, às vezes você pode falar, que corrida é essa, Leandro, que nós estamos correndo? É 100 metros? É um tiro, né? Pá, acabou a corrida? É uma maratona? É uma com obstáculos? Qual é? Eu tenho aprendido que a corrida que nós corremos é a corrida com bastão. Eu estou correndo e eu preciso passar o bastão para alguém. Isso se chama discipulado. Discipulado. E a pergunta é, quantos cristãos nós temos aqui, quantos crentes com mais de 5 anos já de caminhada? Levanta a mão, com mais de 5 anos. Mais de 5 anos. Mais de 10 anos. Uau. Mais de 15 anos. Papai. Mais de 2 anos. Menos de 1 ano. Top. E a pergunta é, quem é que está correndo com vocês? Quem é que está correndo com vocês? Se você desistir agora, parar, para quem que você passa o seu bastão agora? Jesus, ele foi começar o seu ministério e ele escolheu 12. Porque ele sabia que um dia ele ia ter que parar. E ele deixou o responsável 12. E esses 12 foram o quê? Multiplicando, 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 até chegar nos dias atuais. E às vezes, sabe, irmãos, eu tenho me preocupado muito com a geração que a gente tem vivido. A geração que está vindo. Quando eu olho para o Miguel, meu filho de 3 anos, a Letícia, 10 anos, eu falo, qual vai ser a geração do Miguel e da Letícia? Eu posso falar para vocês, a geração deles vai depender da gente. O quanto você tem queimado por Jesus. O quanto você é apaixonado de fato por Jesus. Você de fato é apaixonado por Jesus? Você é apaixonado? Você faz loucura por Jesus? Eu lembro que, né, na época que eu namorava, a Rafa falou, nossa, toda semana tinha florzinha lá na casa da minha mãe. Chegava do trabalho, tinha florzinha. Agora tem um Ferrero Rocher, uma vez ou outra, né, Rafa? Chega lá. Mas por quê? Início de namoro, relacionamento, você faz tudo pela pessoa. Estou mentindo? Faz loucuras de amor. Você faz. E a questão é, o que você tem feito por Jesus? Sabe, porque são as nossas atitudes que de fato revelam o quanto nós somos apaixonados por Jesus. E algo que eu tenho aprendido, sabe, é que a nutrição da pessoa, ela afeta a visão, tanto no sentido físico como no espiritual. Quando você para de se alimentar, você para de se apaixonar por Jesus. Quando você começa a andar na superficialidade, você para
de discipular, você para de liderar. Você vira morno, você perde a inspiração. E você deixando de ser inspiração para as pessoas, você já está fora do propósito que Deus escolheu para você. Deus está te chamando, ei, eu quero te levantar para você de fato ser uma inspiração para as pessoas da sua casa, para as pessoas do seu trabalho, para as pessoas lá da sua faculdade. Sabe, quem é você quando você está fora da igreja? Quando as pessoas olham para você, de fato você reflete aquilo que Jesus é na sua vida? Você consegue refletir? Quando você está adorando, cantando, quando as pessoas olham para você, quem é o Deus que elas veem você adorando? Você canta com paixão? Sabe, você adora com paixão mesmo? Quem é você quando você está adorando lá na sua casa? Eu conheço, uns meses atrás, eu encontrei um jovem que frequentou na igreja comigo, há muito tempo atrás, eu encontrei ele na praia, e eu falei, cara, como é que você está? E aí, Leandro, como é que você está? Eu estou bem, onde você está? Eu estou lá na igreja Coroado. E você? Não, agora não estou mais negócio de igreja, não. Eu falei, cara, mas seus pais estão lá na outra igreja. Meus pais? Meus pais, Leandro, são uma pessoa na igreja, mas você tem que ver quem eles são dentro de casa. Essa é a realidade de muitas famílias. Na igreja é uma pessoa, mas em casa são pessoas que são poucos inspiradores para os seus próprios filhos. E é por isso que às vezes a gente vê um monte de pais orando pelos seus filhos, porque seus filhos, poxa, mas cresceu dentro da igreja, aí ficou adolescente, ficou jovem, e agora está lá no mundo. Por que será? Será que não está faltando eles olharem para nós e ver que, nossa, meu pai é apaixonado por Jesus, minha mãe é apaixonada por Jesus, meus pais são uma grande inspiração para a minha vida. Sabe, será que seus filhos vê você fazendo devocional, seus filhos vê você de joelhos dobrados na cama, orando, no sofá, onde que for, eles veem você orando? Eles veem você discipulando, se preocupando com outras pessoas, com a sua igreja? Sabe, porque se eles não verem isso, como é que você quer que eles sejam, um homem ou uma mulher de Deus? Eu e você precisamos ser as principais inspirações para os nossos filhos. Sabe, a Letícia tem 10 anos, e a Letícia fala para mim e para a Rafa, quando é que eu vou poder liderar uma célula? Com 10 anos de idade. Pai, eu quero servir lá no TIM. Ela vai se batizar ainda. Ela está dentro de um processo, a gente não está querendo queimar etapa, mas ela quer servir, ela quer fazer, ela fica assim, apaixonada. Quando a gente foi fazer um evangelismo no semáforo, ela entregava água, Deus te abençoe. Então, cara, é sobre isso, é sobre seus filhos também serem apaixonados pela causa de Jesus, mas para eles serem apaixonados, eles precisam ver que vocês também estão dentro de um propósito de Deus, vocês estão cumprindo a visão que Deus deu para vocês, sabe? E como é que eu sei, que eu de fato sou apaixonado? Como é que eu sei? Interessante que tem uma parábola que fala do servo piedoso, está lá em, se eu não me engano, Mateus capítulo 18, de 21 ao 35, depois vocês podem ler. Mas a parábola vai falar que tinha um servo que devia 10.000 talentos a outro, 10.000 talentos. Você sabe quanto que era 10.000 talentos? Era mais ou menos hoje, se você for colocar no valor do real, dos dias de trabalho, mais ou menos 60 milhões de dias de trabalho. 60 milhões de dias de trabalho. Sabe quantos que daria hoje 60 milhões de dias de trabalho? Mais ou menos 3 bilhões de reais. E a pergunta é, você sabe o tamanho da dívida que você tem com Jesus? Você sabe, você tem noção do que foi perdoado? Vamos fazer uma ajudinha aqui. Vamos supor que vocês estão me devendo 10 reais. Aí eu falo assim,
poxa, igreja, ó, fazer o seguinte, deixa esses R$ 10 para lá, quero abençoar. Não, tá aqui, os R$ 10 está aqui. Não, tá tranquilo, tá de boa. Aí eu vou falar, não, top. E vocês vão seguir a vida de vocês, R$ 10. Só que vamos supor que vocês estão me devendo R$ 100. Aí eu vou falar assim, olha, R$ 100, tá perdoado. Poxa, ele perdoou R$ 100, pô, R$ 100 está perdoado. E vocês vão seguir, né? E quando de repente eu pedir alguma coisa, não, vamos fazer lá que, né? Poxa, Leandro perdoou R$ 100, nossa, dá para a gente fazer uma coisinha ou outra para ele. Vamos dar o desconto nele aqui também, um serviço aqui, outro ali. Aí vamos supor que vocês estão me devendo R$ 1.000. Aí, pô, R$ 1.000 já é um dinheiro, né? Legal. Aí eu falo, não, ó, gente, vocês não precisam pagar os R$ 1.000, não, tá tudo certinho, tá ok. Leandro, R$ 1.000 é dinheiro. Não, mas está ok. Né? Provavelmente, agora quando eu pedir um favor a vocês, alguma coisa, fala, não, gente, tá doido. Abençoe a viagem de Leandro lá para Cancún com a Rafaela, né? Pô, eles perdoaram R$ 1.000. Mas vamos supor que eu perdoei vocês R$ 10.000. Aí você vai falar, caramba, R$ 10.000. Eu tenho certeza que vocês vão pagar 2 viagens para mim e para minha esposa. Mas R$ 10.000. Mas vamos supor que eu perdoei R$ 1.000.000. R$ 1.000.000. Eu falo, pô, meu Deus. Ó, viagem vitalícia, né, para Leandro e para Rafaela. Nossa, né, o casal abençoou a gente, né, a gente precisou pagar R$ 1.000.000. E quando a gente fala isso, você reparou que quanto maior é o valor, melhor é a recompensa, às vezes, daquilo que vocês vão fazer para mim? É a mesma coisa. Se você não tiver a noção do que foi pago por você lá na cruz, é o que você também vai entregar para Jesus. O tamanho, sabe, do seu reconhecimento daquilo que Jesus fez por você, é aquilo também que você entrega para a sua igreja, é aquilo que você entrega para Cristo. Quando você não reconhece aquilo que foi pago por você, sabe como é que você vive? De forma superficial. Sabe como é que você serve na sua igreja? De forma superficial. Porque você não sabe, não tem noção do valor que foi pago por você. Você não sabe a dor, o sofrimento que Jesus teve por você. E sabe por que você perdeu isso de vista? Porque está acontecendo igual nós lemos aqui com a igreja de Laodiceia. Perderam a perspectiva da volta de Jesus. Quando eu e você perdemos a perspectiva da volta de Jesus, nós também começamos a viver de forma superficial. Versículo 20 vai falar o quê? Olha só que interessante. Escutem, eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Não sei se você parou para pensar, aonde que Jesus estava? Do lado de fora. Pô, mas a igreja não estava tendo culto, não estava tendo um monte de coisa? A pergunta é, como é que você cultua a Deus se Ele está do lado de fora? Espera aí, então eles estavam cultuando a quem se Jesus estava do lado de fora? Posso falar para você? Eles mesmos. Quando você vem para a igreja sem uma perspectiva da volta de Jesus, quando você vem para a igreja vivendo uma vida superficial, quando você vem para a igreja procurando só cura, prosperidade, usando Deus de Uber para o seu sonho, sabe quem é que você está cultuando aqui? Você mesmo. Você é o próprio Deus que você está cultuando. E Jesus está falando, ei, eu estou do lado de fora, eu estou à porta, mas se você deixar eu entrar, eu vou ceiar com você. Sabe, eu vou falar assim, ei, Jesus vai falar assim, ó, bota na mesa o que você quer. Depois que você colocar na mesa, eu vou colocar a minha mesa para você. E a pergunta é, aonde que está Jesus na sua adoração? Ele está do lado de dentro ou ele está do lado de fora? A igreja de Laodiceia, Jesus ele estava do lado de fora. Nós estamos cheios de igrejas com Jesus do lado de fora. Igrejas às vezes cheias, mas vazias de Jesus.
Qual o seu posicionamento essa noite? Eu não sei como é que está a sua vida hoje. Eu não sei quanto tempo que você gasta de leitura da palavra do Senhor, quanto tempo que você gasta de adoração. Eu não sei quanto tempo que você gasta discipulando alguém. Eu não sei. Mas você sabe o que você precisa mudar essa noite. Você sabe em que área você precisa se aprofundar mais. Em que área você está vivendo de forma superficial. Em que área que de fato você precisa agora, sabe, tirar as escamas dos seus olhos e começar a enxergar a visão que Deus deu, que Deus entregou. Jesus está te chamando essa noite para você ter uma mudança de postura, para você ter uma mudança de mentalidade. Você quer fazer esse bairro aqui de Meiaípe, de fato enxergar Jesus. Você vai precisar compreender a visão que Deus deu para a igreja. Você vai precisar viver a visão que Deus deu. E outra coisa, você precisa multiplicar a visão. E a visão nós só multiplicamos se nós se colocarmos à disposição para discipular. Se eu e você se colocar à disposição para liderar. Porque se nós não se colocarmos à disposição para liderar, principalmente os nossos filhos, nossos pequeninos, sabe quem é que vai discipular? Quem está lá fora. É a escola onde que eles estão que vão estar discipulando eles. Nós precisamos ser a referência. Todos aqui, eu sempre gosto de falar isso, têm capacidade de liderar alguém. Todos aqui têm capacidade de abrir a sua casa para abençoar a vida de alguém. Todos nós temos. Eu era uma pessoa que não tinha perspectiva nenhuma de liderança, de conhecimento da Bíblia, não tinha. Eu achava que meus 24 anos tocando no ministério de louvor, na igreja que eu estava, tocando bateria, eu achava que esse de fato era a minha missão. Mas a partir do momento que eu abri meu coração, eu resolvi dar o meu passo de fé, eu tentei de fato agora compreender a visão que Deus tinha para mim e para a igreja que eu estava seguindo, eu me coloquei à disposição. E a partir do momento que eu me coloquei à disposição, Deus começou a transformar, Deus começou a modificar algumas coisas que eu pensava, Deus começou a me forjar, Deus começou a me poldar. E eu sei que às vezes tem muita gente que tem medo de liderança, com medo de polda. Mas não há crescimento se não tiver poda. Às vezes, para você começar a crescer, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. E eu sei que não é fácil. Abrir mão de coisas pessoais, coisas que você ama. Mas, deixa eu te falar, vale muito a pena quando é por Jesus. E quando você faz isso, sabe, você está falando, eu entendo o preço que foi pago por Jesus, por mim. Você não é o foco. A gente está lendo o livro, né, Uma Vida com Propósito, e na leitura do texto dessa semana falava que você não é o foco. Você não é o foco. Sabe? Você não foi colocado aqui por acaso. Você foi colocado aqui, sabe, para glorificar a Deus, para que a sua vida seja uma inspiração para outras pessoas. Eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento. Sabe? Algo que eu tenho aprendido com a visão que Deus deu lá para a nossa igreja, e eu tenho tentado cada dia mais me aperfeiçoar mais. Hoje eu trabalho na escola de liderança, né? Eu sou o coordenador da nossa escola ID. E algo que eu falo para os nossos professores é que eles precisam ser, depois do pastor Rafa, sabe, a maior inspiração em relação à visão da igreja. Os maiores defensores. Sabe, quando a visão é clara para a igreja, o propósito se fortalece. Quando o propósito se fortalece, a igreja avança. Você quer fazer essa igreja avançar? Você quer fazer parte disso? Deus está te falando, ei, irmão, dê um passo de fé. Como eu disse, eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei nem se de repente essa era a palavra que você gostaria de receber. Que às vezes a gente vem, poxa, que palavra, poxa, mas essa palavra aí. Às vezes
a gente está precisando de palavras de fato de confronto. Jesus, ele confrontava demais os discípulos com as palavras. E eu acredito que é isso que impulsionou, sabe, a liderança dos seus discípulos. É isso que impulsionou o ministério de Jesus. Sabe, Jesus não quer que você viva mais na superficialidade. Saia, sabe, desse estado de mornidão, onde dá ânsia de vômito. Jesus, ele quer que você, sabe, seja um crente, um discípulo que viva, sabe, em chamas. Mas não aquela azia, sabe, que você esquenta só no culto e depois acaba quando você sai daqui. Mas é aquela chama que queima, sabe, lá na sarça diante de Moisés, uma chama que não consome a sarça. Essa chama que Deus quer que esteja no seu coração, que esteja 7 dias da semana com você. Eu gostaria de te desafiar essa noite. Eu não sei o que você precisa mudar na sua vida, mas eu sei que você sabe que precisa mudar. Eu não sei o que você precisa para startar de fato um posicionamento, de fato de um discípulo verdadeiro de Cristo, que se coloque: ei, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Se você, essa noite, de repente você entendeu a mensagem, não o que o Leandro falou, mas o que a palavra de Deus falou com você essa noite, eu gostaria de convidar você aqui na frente. Nós vamos estar orando por você enquanto tocamos aqui um louvor, sabe? Eu acho que esse vai ser o primeiro desafio seu, você se colocar à disposição do Senhor. Deus está te chamando: ei filho, eu estou te chamando essa noite para você se posicionar como servo, para você impactar a sua casa, para você impactar a sua família, a sua escola, o seu trabalho, aonde você estiver. O evangelho vai ser ministrado, e vidas serão transformadas através da sua vida, porque você, a partir de hoje, passará a ser uma inspiração do evangelho de Jesus. Será que você poderia dar esse passo de fé? Quem vai ser o primeiro? Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar, mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz, o fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar, mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz, o fim do túnel, a força quando a sua acabar.
Deus, nós louvamos o Teu nome pelas vidas que vieram aqui à frente, que de fato publicamente se colocaram, sabe, diante do Senhor. Eu acho que é sobre isso, é sobre se colocar à disposição do Senhor, assim como Elias se colocou também como o único profeta diante de 450 homens de Baal, profetas de Baal. Ele foi o único que se colocou à disposição. Muitas das vezes nós precisamos, Deus, publicamente mostrar que nós estamos aqui, é mostrar, sabe, para as pessoas que o nosso Deus é aquele de fato que manda o fogo do céu, é aquele que manda a chuva que precisa, é aquele que manda a cura, que manda a saúde. Mas nós também precisamos se colocar à disposição, nos mostrarmos de fato, sabe, sair da neutralidade, sair, sabe, do esconderijo, da escuridão, mas vir para a luz. E de fato, Deus, viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver, que é uma vida que inspira outras pessoas, uma vida que aponte para a eternidade. Deus, eu coloco a igreja Batista de Meiípe diante do Senhor, sabe, que de fato seja uma igreja que impulsione vidas, que o Senhor venha abençoar o pastor, que ele venha ter, Deus, em nome de Jesus, estratégias dos céus. O Senhor renove a força do seu filho, ó Pai. Sabemos que liderar não é fácil, sabemos que pastorear não é fácil, mas assim como a tua palavra diz que se estiver pesado, sabe, Jesus, Ele quer carregar o seu fardo. Então, Deus, carregue o fardo do pastor Antônio, da Camila, dos líderes aqui dessa igreja, e que eles possam começar de fato a enxergar como o Senhor enxerga, que eles possam de fato a caminhar como o Senhor quer que eles caminhem. E essa igreja, em nome de Jesus, será uma grande inspiração para essa cidade, para esse estado e para essa nação. Essa oração que eu lhe faço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.